para encerrarmos um processo de segregação e um processo de exclusão das crianças com algum tipo de deficiência, das crianças que vivem em situação de vulnerabilidade social, das crianças negras que estão em comunidades indígenas e quilombolas, das crianças que estão nesse país, nos locais mais longínquos, com realidades múltiplas e que são, sem dúvida, não é, o produto, o fenômeno de uma sociedade desigual. Contra essa iniquidade social, nós temos que ter estratégias de governo e nós temos que ter agendas compartilhadas com uma sociedade civil que deseja a construção de um projeto de uma sociedade inclusiva. Por isso, construir essa sociedade inclusiva... Obrigada, muito obrigada. É a água. De fato, requer de todos e de todas um compromisso efetivo e um trabalho contínuo e dioturno. Então, por essa razão, eu tenho alegria e honra de, nesse momento, abrir os trabalhos após essa mesa tão plural e, ao mesmo tempo, tão uníssona, né? Num compromisso, num desejo de continuar uma luta que se instala, que ganha, que avança, mas que, ao mesmo tempo, precisa de reforço, precisa de, a todo momento, ratificar o seu princípio, a sua concepção. Não é verdade? Então, para mim, ouvir a cada um e a cada uma dessa mesa inicial serviu como um combustível, um nutriente a mais, para que a gente inicie os trabalhos efetivamente, tratando de alguns conceitos e, por último, alguns elementos da nossa realidade que podem nos subsidiar para organizar melhor o nosso trabalho nos dias subsequentes. Então, pensar na educação especial, na perspectiva inclusiva, significa reconhecer que a educação no Brasil, né, vem passando por um processo de transformação, e esse processo de transformação deve ser refletido, trazendo aquele histórico pregresso a 1988, quando a educação no Brasil não era um direito humano e muito menos não era um dever pleno do Estado brasileiro, né? Então, a educação no Brasil passa a ser um direito e passa a ser uma questão de política pública num período bastante recente. E essa construção, né, vem se dando à medida em que os nossos sistemas de ensino se organizam e se fortalecem num regime colaborativo, né, que se dá entre 3 esferas de governo. Então, o governo federal, o governo estadual, o municipal e o do Distrito Federal, obviamente, se articulando de um plano horizontal num esforço, né, de apoio, de cofinanciamento e de redistribuição de recursos no país. Então, esse trabalho de organização da gestão da educação vem sendo feito no Brasil com muito debate e com muita disputa política. Por isso, a educação da pessoa com deficiência nesse cenário, e aqui eu quero fazer uma abordagem um pouco mais global para nós entendermos a concepção de educação especial na educação, na perspectiva inclusiva, para daí nós aplicarmos esse conceito na etapa inicial da educação básica, que é a educação infantil, né? Então, nesse bojo de conquista da educação como um direito humano, inalienável e incondicional, né? A educação das pessoas com deficiência, por um longo período no Brasil,
não fez parte desse projeto global, simplesmente porque as pessoas com deficiência eram vistas como pessoas detentoras de menos direitos, como pessoas com menos valor humano, com menos valor social. Por isso, um segmento da população que ficou à margem desse processo, juntamente com as suas famílias. E, evidentemente, sendo pessoas com deficiência e ocupando as populações menos favorecidas desse país, nós tivemos uma reincidência e uma sobrecarga de condições desfavoráveis, o que gerou um processo infinito de exclusão social das pessoas com deficiência no nosso país. E nesse sentido não falamos só em relação ao direito à educação, mas falamos em relação aos direitos sociais, direitos civis, ao acesso aos bens e serviços historicamente produzidos, né, pela humanidade. Então, o Brasil chega ao final da década de 90, né, com uma tarefa, com uma dívida social imensa com essa população, porque ao ratificar alguns documentos internacionais, não é, como a Declaração de Jontien, por exemplo, pelo direito de todos à educação, pela Declaração de Salamanca, em 94, né, que versava exclusivamente sobre as diversas populações em situação de exclusão e, dentre essas, as pessoas com deficiência. Então, o Brasil começa a ser rigorosamente cobrado, né, pelos seus ínfimos indicadores de inclusão social. E por isso mesmo, né, no processo da Assembleia Constituinte, houve uma discussão ferrenha e uma disputa muito forte entre os setores que historicamente segregaram as pessoas com deficiência no Brasil e que claramente se favoreceram desse serviço, dessa prestação de serviço, entre aspas. Presta serviço para quem? Com que interesse? Né? Então, essa prestação de serviço gerou, sim, a construção do império da segregação. Império esse altamente rentável do ponto de vista econômico e, sobretudo, político. Por quê? Porque gerou no nosso país um segmento dono, proprietário do destino das pessoas com deficiência. E não só de nós, pessoas com deficiência, mas das nossas famílias. Mas de quem era a família da família. E tudo isso é altamente rentável, um capital inestimável. E esses segmentos, durante a Assembleia Constituinte, lutaram firmemente para a continuidade desse status quo. Só que a nossa Constituição, como uma carta de princípio, resistiu, porque havia ali grupos altamente articulados para assegurar uma carta de princípios que de fato respaldasse a construção de um novo paradigma. Nós sabemos que a legislação é sempre fruto do movimento social, e esse movimento social se faz na contradição, e é por isso que também a legislação guarda sempre no seu bojo a contradição, a diversas interpretações de acordo com a conveniência e de acordo com o momento em que se vive. Só que os artigos 205, 206, 207 da Constituição são artigos extremamente profundos e que garante a todas as pessoas desse país, independentemente do gênero, da condição física, sensorial, intelectual, linguística, social, étnica, etc., garante o pleno direito à educação. E o artigo 208 traz lá aquela palavrinha que se tornou a palavrinha mágica a ser utilizada para garantir o passo atrás. Traz lá o preferencialmente. O que diz o inciso 3º do artigo 208?
que todas as pessoas com deficiência têm direito ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. É a única menção específica que a Constituição brasileira faz sobre as pessoas com deficiência, porque em todo o seu corpo ela se dirige às pessoas indistintamente, como todas as pessoas plenas de direitos civis, direitos políticos, direitos sociais. E é nesse momento que guarda a especificidade. E daí? Essa especificidade deverá, ou deveria, ou se deveu, ser explicada nos documentos infraconstitucionais. Só que nós sabemos que nenhum dispositivo infraconstitucional pode contrapor o princípio constitucional. E o princípio constitucional está posto nos artigos 205, 6 e 7. Portanto, não há dúvida de que esse atendimento educacional especializado nunca foi o sistema paralelo, a substituição do sistema comum de ensino. A Constituição não poderia e não o fez, né, não poderia criar um sistema paralelo só para pessoas com deficiência, e não o fez. Por quê? Porque foi uma Constituição cidadã que quis, né, romper com o estigma, com o preconceito, com o estereótipo e com a segregação de quaisquer populações nesse país. A Constituição Federal em nenhum momento fala em escola especial, em nenhum momento fala em educação especial. Ela fala em educação como um direito. E aí, na sequência desse importante marco da construção da democracia brasileira após um período imenso de ditadura, vem o marco da educação no Brasil, que é a LDB. E todos nós que estamos aqui nos lembramos muito bem dos embates terríveis para a elaboração da lei nacional, né, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E sabemos que essa LDB, a cada ano, tem sido atualizada. Só que foi nesse momento que todas as forças reacionárias que perderam o debate no momento da aprovação da Constituição Federal se rearticularam para dar o passo atrás. E para garantir na LDB aquilo que o princípio constitucional não permitia, que era a legitimação da classe da escola especial. Por quê? Porque significaria a manutenção de um poder que eu chamo de império da segregação, que vinha sendo edificado num tempo onde o Estado não tinha compromisso nenhum com o povo brasileiro. Um tempo em que o Estado se eximia das suas obrigações. E quando o Estado brasileiro se fortalece e se propõe a articular entre 3 esferas de governo, formulação e implementação de política pública cidadã, nós vemos, ano após ano, recrudescer no Congresso Nacional forças reacionárias que querem exatamente o contrário, que querem um Estado mínimo e que querem, sobretudo, usurpar o recurso público em favor de organizações privadas e que não têm um mínimo compromisso com a justiça social no Brasil. Essa é a nossa luta. Essa é a luta da educação infantil e da educação especial, porque ambas têm no seu histórico uma palavra chamada filantropia. E uma filantropia que, sim, sem dúvida, num dado momento histórico, fez o papel do Estado, não temos dúvida disso. Mas nada justifica a continuidade da substituição do Estado. Pelo contrário,
o Estado brasileiro hoje tem como prerrogativa os convênios, as parcerias, as organizações não governamentais, como organizações com diálogo permanente, com uma interlocução de construção de política pública, e não como processo de cerceamento e, principalmente, processo de interferência para que a política pública não seja formulada, para que a política pública não seja implementada e para que os interesses particulares prevaleçam sobre os interesses públicos. Então, hoje, a dinâmica entre poder público e sociedade civil se dá numa interlocução permanente de construção de agendas públicas. Então, é uma outra perspectiva. E é por isso que hoje a educação especial, que na LDB foi definida como modalidade de ensino, não pode ser confundida como escola especial. Então, educação especial não é sinônimo de escola especial. Qual é a diferença? Escola especial é aquela organização feita com base na condição de deficiência. Então, o espaço em que as pessoas são reunidas com base na cegueira, com base na condição auditiva, surdez, deficiência intelectual, deficiência física, etc. E aquele espaço se transforma num atendimento, em geral, multidisciplinar, que historicamente foi, sobretudo, voltado para o atendimento de saúde, mas sob o título da educação. E depois passou a se também tratar de um atendimento de assistência social, sob o financiamento da educação, né? E que hoje nós queremos regulamentar. Então, se é atendimento de educação, esse atendimento é feito no sistema comum de ensino. E o que é a educação especial, então? É uma modalidade complementar e suplementar, né, que vai cuidar do atendimento educacional das especificidades daqueles sujeitos. Então, não vai substituir a ação da educação infantil, por exemplo. Não. Porque a educação infantil tem que atender a todas as crianças, com e sem deficiência, negras, brancas, indígenas, pobres, todas elas, meninas, meninos, todas. Todas as crianças. Agora, aquela criança que requer um atendimento específico, porque ela está num momento de grande desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo, etc, etc, e ela precisa ali de uma articulação, muitas vezes com a área da saúde, muitas vezes com áreas diversas, para garantir aquele atendimento, vamos supor, para um desenvolvimento físico adequado, né? Para recuperar, de repente, alguns movimentos que, se ela não tiver aquele referencial na hora do brincar, na hora das estratégias lúdicas, pedagógicas, etc., ela vai perder. Por quê? Porque ela tem uma especificidade motora, ou visual, ou auditiva, para que ela tenha uma condição de igualdade com as outras crianças se desenvolver. Então, essa é a área de estudo da educação especial. Então, a educação especial é uma área de conhecimento que hoje se baseia não na área de deficiência como foi no passado. Ah, eu sou especializada em surdez. O outro, eu sou especializada em deficiência visual. O outro, eu sou... Não. Aí se organizava assim, ó. Bom, aqui é um protocolo educacional para os cegos. Todos os cegos aprendem assim. Todas as crianças surdas aprendem assim. Não, a criança, antes de ser surda, é a Maria, é a Jaqueline, é o Maurício. Cada criança é única.
E a condição dela, física ou sensorial, é uma característica individual a mais que ela tem. E que, sem dúvida, vai requerer algumas estratégias também específicas, né? Então, a educação especial hoje, ela se foca na identificação das barreiras que possam impedir o pleno desenvolvimento, nesse caso aqui nosso, das crianças. E a educação especial se foca na eliminação dessas barreiras. Quais serão os nossos recursos, serviços que nós vamos articular para eliminar essas barreiras? Entende? Então, cada criança é um caso a ser estudado. E o nosso foco não é na condição de deficiência ou na dificuldade ou no que ela não pode fazer. Mas é no contrário. É na sua potencialidade, nas suas funcionalidades e no tipo de recurso. Existe algum recurso tecnológico, um brinquedo com uma funcionalidade diferente, com um recurso de acessibilidade X? Um outro serviço que possa ser um serviço, por exemplo, vamos agregar para a criança o ensino, né, de alguma língua de sinal, por exemplo. Por quê? Porque essa criança pode se beneficiar aprendendo a língua oral por meio de interface com a saúde, quando nós vamos fazer o implante coclear, quando nós vamos agregar um aparelho de amplificação sonora, um sistema de frequência modulada, que é alta tecnologia que está aí disponível e que quanto mais cedo a criança fizer uso, mais ela vai se beneficiar de todo o desenvolvimento da linguagem, agregar a esse processo o ensino da língua brasileira de sinais, que também vai ser para aquela criança um mecanismo de comunicação e de desenvolvimento cognitivo. Isso pode ser importante. Então, esse estudo e essa indicação, esse acompanhamento e a articulação desses serviços cabe à educação especial e não à educação infantil, compreende? Então, por isso as nossas equipes lá no MEC, na Secretaria Municipal, na escola, elas têm que trabalharem articuladamente, porque uma não substitui a outra, mas as duas se complementam, né? Então, hoje, a partir da nossa Constituição Federal e, sobretudo, a partir de 2003, quando o Ministério da Educação passa a regular no país, né, a educação nacional, com base no princípio da educação inclusiva, o Brasil passa a se reorientar. E daí? Por isso acabou a escola e a classe especial? Elas não acabaram ainda, sabe por quê? Porque o nosso país mantém a sua cultura da transição eterna. Então eu pergunto para vocês assim, olha, o Brasil puniu os torturadores do regime militar? Não. O Brasil fez uma transição da ditadura para a redemocratização e apaziguou todos os males e apaziguou todas as arestas e simplesmente disse, olha, vamos fazer uma transição democrática. Mesma coisa com a inclusão escolar. Então o Brasil aprovou uma Constituição brasileira garantindo o direito, ratificou diversos documentos internacionais e, por último, ratificou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência com valor de emenda constitucional. Não é pouca coisa, não. É o primeiro documento de direitos humanos internacional que o Brasil ratificou como emenda à Constituição. E, inclusive, ratificou o seu protocolo facultativo. Sabe o que é isso, gente? Primeiro, aprovou a Convenção na íntegra, não tirou e nem pôs nada, e ainda se colocou à disposição dos organismos internacionais para ser monitorado. E sabe o que diz o artigo 24, que trata especificamente sobre o direito à educação? Simplesmente diz assim, olha,
que somente se efetiva o direito da pessoa com deficiência à educação se for em um sistema educacional inclusivo. Isso é matéria constitucional. Isso então significa que qualquer ponto contrário que o PNE vier a aprovar não tem valor legal. Por quê? Porque o PNE é aprovado por lei, e lei é infraconstitucional, e tudo aquilo que contrapuser a Constituição é inválido. Faltam 10 minutos e eu tenho os meus elementos de realidade para apresentar a vocês, e eu estava aqui tão feliz da vida fazendo... Ei, Ritinha, batemos até meia-noite, né? Porque é 28. Então, gente, o que é importante e é altamente consolador para nós, né? O Ministério da Educação está nesse momento fazendo planejamento estratégico para os próximos anos, e toda a nossa discussão, né, Ritinha? O preceito é o preceito constitucional. Então, essa é a nossa bússola, e todo o plano municipal e estadual que tiver em curso tem que respeitar o preceito constitucional e formular as estratégias de universalização da educação infantil, né, inclusiva, 100% inclusiva. Então, gente, para brindar essa nossa ação comum, eu trouxe para vocês alguns dados que eu penso que podem nos fazer refletir e avançar. Então, eu começo por um gráfico, né, que estampa o histórico, desde 98 até 2013, saindo de 326 mil matrículas, chegando a 840 mil matrículas de pessoas com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades ou superdotação na educação básica. Então eu quero chamar a atenção de vocês. Isso aqui é censo escolar. Isso aqui é desde 98, o primeiro censo, quando a gente tinha 326 mil matrículas. E dessas, 13% eram inclusivas. 13% estavam em escolas comuns. E o restante, 87%, estava tudo trancafiado em escola especial. A gente chega a 2013 com 840 mil matrículas e nós demos uma reviravolta. Isso aqui nós temos que comemorar, porque é trabalho nosso. Nós estamos com 77% de inclusão. E aí nós temos que lembrar da dura tarefa ainda, que é os dos 23% que continuam trancafiados. Só que aí o Alexandre falava, por que ainda existe escola especial? Só que está caindo, ó. Nós estamos chegando ali com 190 mil matrículas, de 300. Então está caindo, mas tem que zerar, minha gente, porque nós estamos no século 21. Nós não estamos indo rumo ao século 15, nós temos que ir rumo ao século 22, 23. Portanto, nós temos que avançar, mas temos que reconhecer que nessa década nós avançamos, e só avançamos porque temos formulado políticas públicas nos municípios brasileiros, nos estados brasileiros, com os 3 lados, né, atuando firmemente.